Os destaques de hoje mostram materiais capazes de substituir ligamentos danificados, apresentam o papel determinante do aço na construção, revelam as linguagens usadas pelos computadores e ainda viajam com os veículos não tripulados que monitorizam a vasta extensão de oceano. Para dar início ao cartaz, conheça uma forma de proteger os equipamentos que estão ligados à corrente caso haja uma falha na rede elétrica. Há muitos equipamentos que precisam de ser protegidos de falhas da rede elétrica. Se isso não acontecer, corre-se o risco de deixarem de funcionar e, eventualmente, causar danos importantes, tanto materiais como pessoais. Os bancos, as centrais de telecomunicações, os centros de informática ou os hospitais são exemplos de sistemas críticos que não podem parar de trabalhar, mesmo que ocorram falhas na rede. Por isso, de forma a solucionar este problema, existem as designadas UPS, uma abreviatura que em português se pode traduzir por Fonte de Alimentação Ininterrupta. Com este mecanismo, é possível garantir o funcionamento contínuo dos equipamentos que estão ligados à corrente, mesmo no caso de haver uma quebra de energia. No núcleo destas UPS, encontramos baterias e sistemas eletrónicos que permitem ter uma saída elétrica de grande qualidade e sem falhas. Já o tempo de autonomia vai depender da capacidade das baterias e da energia que for necessária no momento de quebra da rede elétrica. Uma corda em plástico que é biodegradável e biocompatível parece ser a solução para as lesões causadas por rupturas nos ligamentos. Descubra os métodos usados pelos especialistas. É comum que os atletas sofram rupturas de ligamentos e de tendões. Por isso, é importante encontrar uma forma eficaz de cicatrizar os tecidos lesados. Para uma reparação resistente, é normal recolher um ligamento de outra zona do corpo, com resistência adequada e que é colocado numa posição correta a ligar a tíbia ao fémur. Com o tempo, o tecido transplantado remodela-se e adapta-se aos esforços desenvolvidos. Mas já existe uma nova solução biodegradável e biocompatível. É uma corda em plástico que vai substituir temporariamente as funções biomecânicas do ligamento danificado. Essas funções são gradualmente transferidas para o tecido à medida que ele vai crescendo e invadindo a corda, acabando por absorvê-la por completo. Na prática, estão a desenvolver soluções que cumpram os requisitos mecânicos e de duração da corda, de acordo com o tempo de cicatrização, ou seja, analisa-se a evolução do comportamento mecânico do dispositivo durante a fase de degradação no corpo humano, para garantir que é compatível com a regeneração do ligamento. O aço é dos materiais mais usados no mundo hoje em dia e encontra diversas aplicações em diferentes indústrias. No setor da construção, as características que possui assentam como uma luva e fazem com que ocupe um papel determinante. As ligas metálicas começaram a ser fabricadas pelo homem há cerca de 4.000 anos. O aço inclui-se neste grupo e é constituído por ferro, carbono e outros elementos químicos que sofrem um processo de fusão com temperaturas superiores a 1200 graus Celsius. A produção em grande escala teve início em meados do século XIX. Atualmente é um dos materiais mais utilizados no mundo e tem a vantagem de ser reciclável. No ano 2011, a produção mundial de aço foi de cerca de 1.500 milhões de toneladas. Podemos encontrá-lo em inúmeras aplicações, desde a indústria mecânica, automóvel, até o setor da construção. O aço utilizado na construção civil caracteriza-se por ter elevada resistência, rigidez e capacidade de formação. Estas características fazem com que seja um material versátil para ser usado na construção de edifícios de grande altura, em pontes e em outras estruturas de arquitetura arrojada. É também por isso que o aço é um material de eleição para ser usado na construção de estruturas sujeitas a abalos sísmicos. Chegou a altura de revelarmos como funcionam as linguagens usadas para podermos comunicar com os computadores. A forma de comunicar com o computador para que ele nos entenda é através de uma linguagem de programação sintetizada pelo homem. Mas neste caso não há uma evolução natural como no caso do português ou do inglês. Em certa medida são semelhantes às naturais, no sentido em que têm um léxico, o conjunto de símbolos, uma gramática, a forma como os símbolos se agrupam, e uma semântica, o significado. Inserem-se em duas grandes categorias. As imperativas consistem em ordens diretas seguidas rigorosamente. Por exemplo, rodar a lâmpada para a direita. Já as declarativas são semelhantes a listas de objetivos. Dizemos assim que a lâmpada deve ficar apertada e o computador tenta satisfazer o nosso desejo. As linguagens mais conhecidas são o C, o Java e o Objective-C, que foi altamente popularizada pelas plataformas da Apple. Um profissional de informática aprende pelo menos 4 linguagens diferentes durante o curso.
e pode ascender acima das 20 durante a carreira profissional, tornando-se num verdadeiro poliglota. Chamam-se veículos não tripulados e monitorizam a vasta extensão de oceano juntamente com meios de patrulha humanos. Veja as potencialidades destes robôs que já estão a ser testados em vários países, incluindo Portugal. Os desafios associados às mudanças climáticas, às pescas, à biodiversidade, à segurança e também à soberania nacional exigem uma presença no oceano 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta presença intensiva, denominada 24/7, numa área tão vasta, requer obviamente a utilização de navios, aviões e submarinos tripulados, mas faz também apelo à utilização de novos sistemas de veículos não tripulados. Estes robôs têm uma grande autonomia, podendo para o efeito obter energia a partir da atmosfera ou do oceano. Devem ter a capacidade de tomar decisões sem intervenção humana, servem como nós de comunicação e para transporte de dados e são projetados para cooperarem com meios tripulados. Estas tecnologias têm estado a ser desenvolvidas na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em colaboração com a Marinha e com a Força Aérea e com parceiros internacionais na Europa e nos Estados Unidos da América. O Engenharia no Minuto fica por aqui. Esperamos que tenha apreciado o cartaz onde todos os destaques são eleitos a pensar no seu conhecimento. Espero por si.